Professor, o que é suspensão condicional do processo? Quais são os seus requisitos e quais são as hipóteses de revogação obrigatória e revogação facultativa? Bom, isso e muito mais sobre suspensão condicional do processo veremos na aula de hoje. Bom, pessoal, suspensão condicional do processo, tá? Em algumas doutrinas, em alguns materiais, em alguns artigos, na internet, né, afora, você vai encontrar o termo sursi processual, tá? Tecnicamente é errado, por quê? Porque o termo sursi diz respeito exclusivamente à suspensão condicional da pena, mas não fique muito apegado a isso, saiba que quando você estiver diante da expressão sursi processual, é a suspensão condicional do processo, beleza? Então o que é essa suspensão condicional do processo? A suspensão condicional do processo é basicamente um instituto despenalizador. Sim, é um instituto despenalizador. E o que quer dizer isso? Quer dizer basicamente que ele visa evitar a desnecessária imposição de uma pena privativa de liberdade. Ora, a gente sabe que existem diversos crimes. Alguns crimes são de menor potencial ofensivo, outros crimes são de médio potencial ofensivo, alguns crimes são de alto potencial ofensivo e existem aqueles crimes de altíssimo potencial ofensivo, tal como os crimes hediondos. A gente não pode simplesmente pegar todos esses crimes, colocar num balaio só e achar que uma mesma pena, o mesmo tipo de pena é a solução para todos esses crimes. Ou seja, eu não posso acreditar que ao mesmo tempo a pena privativa de liberdade é a solução para uma infração penal como um crime hediondo e ao mesmo tempo é a solução ou uma maneira adequada de reprimir uma contravenção penal. Então, por conta disso, por questões de política criminal, o legislador criou alguns institutos despenalizadores, tal como a suspensão condicional do processo, que o objetivo é evitar a desnecessária imposição de uma pena privativa de liberdade e também evitar uma desnecessária sanção penal, uma desnecessária sentença, é evitar que o processo, inclusive, comece. Isso é suspensão condicional do processo e está prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, tá? Então, basicamente, o que a suspensão condicional do processo vai fazer? Existem alguns crimes que, por conta da sua pena ser mínima, ser uma pequena pena, ser um crime de médio potencial ofensivo e por conta do sujeito, do agente ter condições favoráveis, né, não for um agente com periculosidade reincidente, o legislador vai permitir que o processo, né, seja suspenso. Então, assim que o Ministério Público oferecer a denúncia, o Ministério Público vai oferecer também, nesses casos, evidentemente, que daqui a pouco nós vamos tratar dos requisitos, vai oferecer também a suspensão condicional do processo. É basicamente o processo ficando suspenso por um prazo determinado, de 2 a 4 anos, chamado período de prova. Durante esse período, o sujeito vai cumprir algumas condições. Olha só, a suspensão condicional do processo, de modo que ao final do cumprimento dessas condições, se ele cumpriu certinho, se o sujeito cumpriu certinho, se o acusado cumpriu certinho, o processo será extinto, o sujeito terá a sua punibilidade também extinta, tá? E não vai ter reincidência, não vai ter maus antecedentes, afinal de contas não houve sentença e não houve condenação. Então, em síntese, isso é a suspensão condicional do processo. Existem as suas particularidades que para provas e concursos nós iremos estudar daqui para frente, tá? Então, preciso que você saiba agora que esse instituto despenalizador está previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é o GCRIM. E o que diz esse dispositivo para que, a partir daqui, a gente possa estudá-lo por completo? Olha só, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado
por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena previstos lá no artigo 77. Então isso aqui é a raiz, tá? A partir daqui, e nesse artigo com os seus parágrafos, está a regulamentação desse tema, que eu recomendo que você leia por completo. Mas aqui, evidentemente, que nós vamos estudar todos aqueles que são mais importantes, começando, evidentemente, pelos requisitos para o cabimento da suspensão condicional do processo. Bom, quem que vai propor a suspensão do processo? O Ministério Público. Então, o promotor de justiça, né? Então, o representante do parqueio, o representante do Ministério Público, assim que ele for oferecer a denúncia, ele vai analisar alguns requisitos. Se esses requisitos estiverem presentes, ele vai oferecer a suspensão condicional do processo. Então são basicamente, pessoal, dois requisitos, tá? Um primeiro requisito diz respeito à pena cominada no tipo penal. Então o artigo 89, ele vai dizer pra gente que a suspensão será adequada, será cabível para aqueles crimes, para aquelas infrações penais, né, que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, igual ou inferior a 1 ano, tá? Então, se o crime tem uma pena igual ou inferior a 1 ano, você pode aplicar o instituto da suspensão condicional do processo. Então, eu preciso que aqui você tenha atenção a um ponto muito, mas muito importante. E qual que é esse ponto? Bom, esse crime não precisa ser um crime abrangido pela lei dos juizados especiais criminais. Então, embora a suspensão condicional do processo esteja prevista na lei do juizado especial criminal, não quer dizer que nós aplicaremos esse instituto tão somente para aqueles crimes que sejam adequados ao rito do GCRIM. Por quê? Porque existem alguns crimes que a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, mas como a pena máxima ultrapassa os 2 anos, ele não será processado pelo GCRIM, mas mesmo assim, por ter a pena mínima igual ou inferior a 1 ano, será possível você suspender o processo com as suas condições, tá? Exemplo, crime de furto. Crime de furto tem a pena combinada de 1 a 4 anos. Olha só, a pena mínima é 1 ano, ou seja, adequada à suspensão condicional do processo, mas a pena máxima é 4. Se a pena máxima é 4, é superior a 2 anos. E 2 anos é o limite pelo qual você pode processar um crime no GCRIM. Por quê? Porque o GCRIM você aplica, né, nas infrações penais cuja pena máxima é até 2 anos ou nas contravenções penais. Então, em síntese, para resumir toda a bagaça, você vai aplicar a suspensão condicional do processo para crimes com a pena mínima igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não pela lei dos juizados especiais criminais. Ainda em relação a esse ponto, tem 3 súmulas muito importantes que eu preciso que você anote, que eu preciso que você grife e que eu preciso que você estude. A primeira delas é a súmula 243 do STJ, que fala sobre o concurso de crimes. Ou seja, quando um sujeito comete 2 ou mais crimes, quando você for analisar a soma dessas penas, se ultrapassar a quantidade que é 1 ano, né, da pena mínima, você não pode mais aplicar esse instituto. Então, se o sujeito cometeu 2 ou mais crimes e a soma dessas sanções penais, das penas combinadas nos tipos penais que o sujeito praticou, for superior a 1 ano, você não pode mais aplicar essa suspensão, ok? Da mesma forma que existe a súmula 723 do STF, que também trata do concurso de crimes, mas é específica, né, especificamente para o crime continuado, e é a mesma lógica. Se aquela exasperação do crime continuado fazer com que a pena seja superior a 1 ano, também não é aplicável. E por fim, outro requisito que vai afastar o instituto da suspensão condicional do processo é a súmula 536 do STJ, que vai dizer para a gente que não se aplica a suspensão condicional do processo naquelas relações em que existirem, né, aqueles crimes que forem decorrentes de violência doméstica, aqueles crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha. Essa súmula existe em decorrência do artigo 41 da Lei Maria da Penha, né, porque aquele artigo diz expressamente que serão afastadas as disposições da Lei do Juizado Especial Criminal. E
como uma das disposições da Lei dos Juizados Especiais Criminais é justamente a suspensão condicional do processo, você não pode aplicar essa suspensão para esses crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, ok? Então esse é o primeiro requisito, que trata sobre a pena. O segundo requisito vai ser uma análise sobre o sujeito. Então o artigo 89 vai dizer que você vai aplicar a suspensão condicional do processo desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por um outro crime. Então, se o sujeito está sendo processado em outro processo, não cabe. Alguns autores entendem que isso viola o princípio da presunção de inocência, mas isso é outra discussão, não cabe aqui. Tá? Da mesma forma que se o sujeito tiver uma condenação, já não vai caber também. Beleza? E aqui eu preciso que você preste atenção, porque o dispositivo diz outro crime. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o sujeito ele tiver cometido uma contravenção penal, ainda assim vai caber, porque contravenção penal e crime são espécies do gênero infração penal. Beleza? Esses são os requisitos para aplicação desse instituto. E sobre o período de prova, né, e sobre as condições. Professor, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o Ministério Público propor a suspensão condicional do processo e o sujeito aceitar, porque ele precisa aceitar, evidentemente, né, quer dizer que o sujeito vai ficar de braços cruzados esperando esse processo chegar ao fim, esperando essa suspensão chegar ao fim para que ele tenha sua pena extinta, ou seja, ele não tem que fazer nada? Não, senhor, não é bem por aí. Evidentemente que ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que cumprir as condições. Olha só o nome, suspensão condicional do processo. Ele será submetido a algumas condições, ele terá que cumprir algumas tarefas, ele terá que observar algumas obrigações, de modo que essa pena, essa punibilidade, melhor dizendo, só será extinta depois que ele observar todas essas condições. Se não observar, temos a hipótese de revogação facultativa que veremos daqui a pouco. Então, esse período no qual o sujeito vai ficar cumprindo as condições, a lei chama de período de prova, que é basicamente o período que o processo ficará suspenso, que é de 2 a 4 anos, né, segundo a vontade do juiz, onde ele vai cumprir essas condições. E essas condições estão previstas no artigo 89, parágrafo 1º do artigo da Lei 9.099 de 95, tá? Então, antes de fazer a leitura, eu quero que você perceba o início desse dispositivo, que fala o seguinte, ó, aceita a proposta pelo acusado. Isso pressupõe que é necessário que o acusado aceite a proposta. Por quê? Porque não é obrigado, ele não é obrigado a aceitar a proposta. Pode ser que, eventualmente, ele esteja interessado em provar a sua inocência no curso do processo. Então, ele não é obrigado a aceitar a suspensão condicional do processo, ok? Então, vamos à leitura e saber quais são esses requisitos de aplicação da suspensão. Olha só, aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições. Inciso 1, reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2, proibição de frequentar determinados lugares. Inciso 3, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. E inciso 4, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades, né? Então o juiz vai submeter esse acusado a essas condições. Se ele cumprir essas condições, no final do processo, terá a sua pena extinta. E aqui a pergunta a ser feita é a seguinte... Desculpa, essas condições, esse rol aqui do parágrafo 1º é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? Ou seja, o juiz pode estabelecer outras condições que não estejam previstas nesse dispositivo? A resposta é sim, ele pode. Por quê? Porque é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. E isso você consegue extrair da leitura do parágrafo 2º do artigo 89, ok? Então esse é o período de prova. Agora um ponto muito importante para prova, para concurso, para exame de ordem, tá? Sobre a revogação.
Olha só, existem algumas situações nas quais o sujeito terá esse benefício revogado. Algumas situações são de revogação obrigatória, ou seja, quando configurada, se o juiz está obrigado a revogar a suspensão e o processo vai voltar até o seu curso normal. E existem algumas hipóteses de revogação facultativa, ou seja, é uma faculdade do juiz. O juiz vai analisar a situação e vai verificar, no caso concreto, se é pertinente, se é adequado, se é razoável, se é oportuno que você revogue ou não aquele benefício, tá? Então, quais são as hipóteses de revogação obrigatória? As hipóteses de revogação obrigatória, já grifa aí no seu texto de lei, estão previstas no artigo 89, parágrafo 3º, e diz que basicamente será obrigatória essa revogação nas situações nas quais o sujeito, né, o acusado, ele cometer um crime durante esse período de prova ou ele não restaurar o dano ou ele não reparar o dano quando possível. Então, se for possível reparar o dano, ele não reparar, ou seja, for uma condição atribuída, ele não reparar o dano, e no curso do processo, no curso da suspensão, ele vier a ser processado pela prática de um outro crime, vai ter que revogar obrigatoriamente esse benefício. Isso é revogação obrigatória. Já a revogação facultativa, que é aquela que o juiz vai analisar a conveniência, né, e a oportunidade para você revogar ou não esse benefício, para o juiz revogar ou não esse benefício, o juiz vai poder, né, poderá, ou seja, facultativamente, poderá revogar nas hipóteses onde o acusado cometeu uma contravenção penal no curso dessa suspensão ou ele não cumprir algumas daquelas condições que lhe foram impostas pelo juiz. Então, se descumprir uma daquelas condições que lhe foram impostas pelo juiz da suspensão, né, ou cometer uma contravenção penal, o juiz poderá revogar esse benefício. Evidentemente, ele vai analisar no caso concreto se é viável ou não, se é bom ou não para o acusado revogar a suspensão, ok? E para finalizar nossa aula, algumas considerações finais, tá? Primeira coisa, qual que é a consequência do cumprimento dessas condições? Segundo o artigo 89, parágrafo 5º, a consequência é a extinção da punibilidade do sujeito. O sujeito não vai ter uma sentença, o sujeito não vai ter uma condenação, não vai ser reincidente, não vai ter maus antecedentes em relação a esse processo. Afinal de contas, é um instituto despenalizador. Então anota aí, consequência, extinção da punibilidade, tá? E olha só, aqui no segundo item, não só o prazo do processo, não só o curso processual fica suspenso, mas também o prazo prescricional. Então, suspender o processo pela suspensão condicional do processo, suspende-se também o período, o prazo prescricional. Isso é muito cobrado em prova, isso é muito verificado no exame de ordem e muita gente deixa passar essa situação. Então, suspender o processo, suspende também o prazo prescricional, que vai voltar a contar do momento em que o sujeito deixar de cumprir algumas das condições e o processo voltar a ter o seu andamento comum, o seu trâmite comum. E para finalizar, temos uma súmula muito importante, que é a súmula 337 do STJ. Vamos lá? Olha só, o momento adequado, o momento ideal, segundo o artigo 89, para que o Ministério Público ofereça, né, para que o Ministério Público proponha essa suspensão é quando ele vai oferecer a denúncia. Então o Ministério Público oferece a denúncia, verificou os requisitos, juntamente com a denúncia, dentro da denúncia ele já faz o pedido de suspensão, já faz a proposta, melhor dizendo, de suspensão. Isso é o momento, esse é o momento adequado, mas pode ser, né, que em algumas situações configure alguns momentos nos quais essa suspensão poderá ser aplicada depois da proposta, né, do oferecimento da denúncia. Né? São situações nas quais a súmula 337 diz que no fim do processo ou no meio do processo poderá ser oferecida essa proposta, que são basicamente duas situações. Nas situações de desclassificação ou pretensão parcial punitiva. O que quer dizer isso? Primeiro vamos ao texto da súmula. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Então, primeiro vamos tratar aqui
um exemplo de desclassificação do crime. Vamos supor que, por exemplo, o sujeito tenha sido processado pela prática do crime de roubo, né? Que é o sujeito que subtrai mediante violência ou grave ameaça. A gente sabe que o crime de roubo, por conta da pena combinada, não cabe a suspensão condicional do processo. Mas vamos supor que no meio do processo fique comprovado que, na verdade, o sujeito não agiu com violência e nem agiu com grave ameaça. Isso faz com que essa conduta se desclassifique para o crime de furto. E o crime de furto, a gente sabe que a pena é de 1 a 4 anos. E por conta disso, é possível sim que exista a desclassificação, né, para o crime de furto, e por conta dessa desclassificação a gente consegue então oferecer a proposta de suspensão condicional do processo. É isso que diz essa súmula. Da mesma forma que também caberá a suspensão na procedência parcial da pretensão punitiva. O que quer dizer isso? Quer dizer basicamente que o Ministério Público, por exemplo, ele oferece a denúncia pedindo a condenação pela prática de 2 crimes e o juiz ele apenas condena pela prática de 1. Então imagine, por exemplo, né, para ficar semelhante ao exemplo anterior, que o Ministério Público tem oferecido a denúncia em face do réu pelo cometimento de um crime de furto e o cometimento de um crime de roubo. E no meio do processo fica comprovado que, na verdade, o acusado apenas cometeu o crime de furto, ou seja, o juiz condena apenas pelo crime de furto. Isso é procedência parcial da pretensão punitiva. No início do processo, quando o Ministério Público ofereceu denúncia, a soma dessas penas não fazia com que fosse impossível você aplicar a suspensão. Mas agora, com essa condenação apenas pelo crime de furto, é possível que no momento da sentença o juiz comunique ao Ministério Público para que o Ministério Público agora ofereça essa proposta para que o réu possa ou não aceitar a suspensão condicional do processo. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Esses são os principais pontos sobre a suspensão condicional do processo. E eu tenho uma última pergunta para você. Esse conteúdo te ajudou? Essa aula te ajudou? Se a resposta for sim, eu peço que você me ajude também. Um pequeno favor que não custa nada, que é o quê? É você deixar um like aqui nesse vídeo, comentar também o vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito e faz com que eu continue produzindo conteúdos gratuitos para você, tá? Além disso, existe aqui na descrição do vídeo o nosso site, o site da Prodigi Preparatório. Então, se você vai fazer o teu exame de ordem em Direito Penal ou em Tributário, conheça também os nossos cursos, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e vejo você na próxima aula. Fui!